Nós subimos hoje aqui para mais um seminário de crescimento espiritual. Toda terça-feira, a Igreja do Senhor, convocada pelo ministro desta casa, Bispo Aíde José do Carmo, sobe aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quero agradecer a todos que oraram por nós numa viagem missionária, como o pastor Lucas acabou de dizer. Fomos visitar nossas igrejas, que já existem há 12 anos no norte da Espanha. São 5 igrejas e ficamos por lá 9 dias e ministramos 7 vezes naquelas cidades. Tivemos muito pouco tempo para estar aqui ou ali para um tour naquelas cidades, né? Mas foi muito produtivo, foi muito vantajoso. Tivemos 4 decisões, e ali entre os espanhóis, 4 decisões é algo milagroso, né? A Espanha hoje tem menos de 1% de evangélicos, 27% da população afirma-se agnóstica, cética e ateia, e a esmagadora maioria que se diz católico romano não praticam a fé. Eles, por erros que a igreja oficial cometeu ao longo da história, naquela parte do velho mundo, eles, na verdade, a grande maioria tem uma ojeriza, uma aversão à fé cristã. Nós fizemos um momento de consagração e ousadamente fomos à rua, numa praça, numa cidadezinha, numa cidade de 23.025 mil habitantes, para um momento de uma cruzada evangelística. Claro que a polícia nos assistiu, aquela coisa toda, é muito documentado essas coisas lá, e foi muito bom. A praça encheu de pessoas naquele momento, ouvindo a palavra do Senhor. A gente tem que levar em consideração, embora não justifique, mas pelo menos explica essa versão que eles têm, porque foi a Espanha o braço armado da Igreja Católica Romana para fazer barrar o avanço da reforma protestante. Foi a Espanha que ressuscitou a famigerada Santa Inquisição. Santa Inquisição. Aqui no Brasil, inclusive, na nossa história, aqueles que gostam de história sabem, nós tivemos aqui uma colônia de holandeses protestantes, que foi a mais bem-sucedida e longa tentativa de colonização do nosso país por um povo, outro povo que não os portugueses, e eles eram holandeses, e eles trouxeram tanto avanço que rastros do desenvolvimento existe ainda em Pernambuco, Petrolina, Olinda, mas Portugal convocou, pediu a força militar da Espanha e expulsou daqui os holandeses. Eu tenho convicções, não apenas bíblico-teológicas, convicções de ponto de vista sociológicas, históricas até, que se isso não tivesse ocorrido, o nosso Nordeste brasileiro seria outro hoje. Não seria o que é. Eles dominaram uma extensão tão grande de Sergipe até o Maranhão, por mais de 52 anos de ocupação, mas foram expulsos pela guerra, e quem fez o trabalho militar foi a Espanha. Mas é um povo que está sendo evangelizado, e Deus haverá de alcançá-los. Temos certeza disso. Meus amados, mas esta noite eu quero compartilhar com os amados irmãos algo da palavra de Deus que consta da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós estamos nos aproximando do mês de outubro, mês em que se comemora oficialmente o dia da reforma. Reforma protestante que alcançou a partir da Europa o mundo ocidental. E só em 1547
quando a igreja então oficial percebeu que havia perdido muito espaço, é que foram oficializados 3 instrumentos para impedir o avanço da reforma protestante: o Index, a Sociedade de Jesus, hoje conhecida como Jesuítas, fundada por Jorge de Loyola e um padre chamado Francisco, não de Assis. A gente pensa que o atual Papa, não vai uma crítica, apenas uma constatação, assumiu o nome de Francisco em homenagem a Francisco de Assis. Não, senhores, ao Francisco de Assis, que foi um dos fundadores da Sociedade de Jesus, os chamados jesuítas, que foi criada exatamente para combater e impedir o avanço da reforma protestante. E o terceiro instrumento foi a Santa Inquisição. O Index era uma relação, um instrumento que catalogava os livros que podiam ser editados ou não. A Sociedade dos Jesuítas, que passou a catequizar, inclusive aqui a América Latina, porque haviam perdido muito terreno na Europa, e eles disseram: então nós não vamos perder a América Latina, o novo mundo, a nova América, ou principalmente a América Latina, será efetivamente católico-romana. Vieram para cá os jesuítas, quem sabe disso? Na história, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil lá pela 1800 qualquer coisa, por situações N. Era uma sociedade muito aguerrida, que a posteriori passou a investir muito na catequização, no ensino, e nós, protestantes europeus, sofremos muito com essa Santa Inquisição. Aqui no Brasil, veja bem, o primeiro culto protestante celebrado aqui foi no dia 10 de março de 1557. Olha o que eu disse, 10 de março de 1557, 50 e poucos anos depois do Pedro Álvares Cabral chegar aqui no Brasil, não é? A primeira ceia foi celebrada aqui no rito protestante no dia 23 de março do mesmo ano, por um pastor francês chamado Jean-Pierre Bourdieu, e ele foi assassinado a mando dos jesuítas e apunhalado pelo próprio punho de José de Anchieta. Está na história. E aí nós não podemos exercer nossa fé. Às vezes, gente, qualquer parte do mundo onde você vai, qualquer igreja cristã, ainda que de confissão luterana, evangélica, protestante, pentecostal, tem a cruz como símbolo. No Brasil, por que as igrejas evangélicas não têm? Porque passou a ser um símbolo único da Igreja Católica Romana, por imposição de lei. E eu acho que é oportuno a gente estudar, nesse tempo, algumas verdades sobre as doutrinas da fé cristã. Eu quero falar hoje, com base em 1 Timóteo 3:20, ainda que um tanto quanto panoramicamente, sem aprofundar algumas questões sobre o cristão e o lugar das doutrinas da fé. E eu gostaria que você comigo abrisse 1 Timóteo capítulo 3, eu quero ler dos versículos eu disse 1 Timóteo capítulo 3, eu quero ler a partir dos versículos de número 10. Diz-nos assim: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, minha fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições.
Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas. Eu estou lendo 2 Timóteo, né? Eu anunciei, por isso que eu... Desculpa aí, é 2 Timóteo que eu estou lendo. Anunciei para Timóteo, estou lendo 2. Agora aqui. Mas os irmãos são inteligentes, acharam aí. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Amém. Meus irmãos, nós nos definimos como cristãos. E esse é o termo, a palavra que o Novo Testamento utiliza já em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, para referir-se àquele grupo de pessoas que, em obediência ao chamado do Evangelho, professavam a fé em Jesus. A Bíblia diz lá nesse versículo de Atos 11, 26, que em Antioquia da Síria foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que é cristão? Cristão é aquele que segue a Cristo e os seus ensinamentos. Nós estamos estudando nessas últimas 2 lições já, e na do próximo domingo, 3 lições falando sobre o discipulado. Do domingo antepassado foi o discipulado e o discípulo. Na de domingo eu ministrei numa congregação aqui, anteontem, uma das nossas congregações. São os primeiros passos do discipulado, fala da questão inicial da fé. E no domingo seguinte nós vamos estudar discipulado 2, algo mais avançado. E a palavra discípulo, dessa palavra que veio a disciplina, ensinamento, conteúdo. Não tem como efetivamente, verdadeiramente ser cristão se a gente não assumir essa postura de discípulo. Pessoa que, convocada pelo Evangelho e vindo a Cristo, senta-se nisso que a gente chama de a escola da fé, uma comunidade da fé, aqui no caso das Assembleias de Deus, no Ministério de Campinas, em Campinas, Ministério de Madureira, para aprender do Evangelho. Na essência, o chamado que recebemos de Cristo implica, mais do que implica, exige de nós essa abertura, essa constante busca de conhecimento e crescimento espiritual. E a gente pensa, na maioria do chamado mundo evangélico hoje, que conhecimento doutrinário não é tão importante assim. Nós vivemos uma época que não é só da igreja, a igreja está aí, acaba por refletir, em certa medida, o que pulula, povoa a mente das pessoas, da cultura adjacente à nossa volta, não é? E a busca de conhecimento hoje, especialmente conhecimento de conteúdo sistemático, didático, pedagógico, especialmente quando não há aquele compromisso de formação para determinada função e profissão, não é buscado pela maioria das pessoas. E aí, eu tive a oportunidade nesta viagem de ir numa cidade e por acaso um catalã se converteu, um sujeito muito instruído, um leitor voraz, e ele foi arguir-me, e nós tivemos longa conversa. Ele mora numa cidade de quase
40, 60 mil habitantes, chamado Lérida. E, de repente, o que a Europa pensa, e por extensão o mundo ocidental, e de certa forma reflete aqui no nosso país, que eles pensam sobre nós evangélicos, é que a gente não consegue verbalizar, explicitar, ainda que minimamente, a nossa fé. Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer: olha, antes, santificai ao Senhor Jesus, a Jesus como Senhor em vossos corações, e estejais sempre preparado, olha bem esse advérbio, sempre preparado, para responder com mansidão a qualquer um que pedir explicação da vossa fé, pedir razão da vossa fé. Curioso que a palavra responder é uma palavra técnica, vem da ideia de apologia. O que é apologia? Defesa. Eis a razão porque Paulo escreveu especialmente essa segunda carta a Timóteo, pedindo a ele para guardar o bom depósito, preservar a sã doutrina e continuar ensinando esse arcabouço, esse conjunto de verdades que constitui a nossa fé. Irmãos, nós não podemos nos enganar no sentido de imaginar que erros doutrinários não tenha implicações práticas para a vida, e tem. Foi por essa razão, eu já disse aqui, estou apenas repetindo, que dos nossos 27 livros do Novo Testamento, 21 deles são epístolas, e no mínimo 19 das 21 epístolas estão combatendo algum erro doutrinário ou prevenindo a igreja contra algum erro doutrinário que estava se avizinhando. Porque a nossa fé, em função do que somos em Cristo, nos interessa a verdade. Verdade sobre quê? Primeiramente sobre Deus. E conhecendo a verdade sobre Deus, nós vamos nos conhecer a verdade também sobre nós. E Jesus falou, e a gente sabe disso de cor e salteado. João 8,32, e conhecereis o quê? E a verdade vos libertará. Jesus chega a condicionar o processo de crescimento espiritual, que a Bíblia designa como santificação. Ele agrega isso ao conhecimento da verdade. Em João 17, ele orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não descuidemos, nós pagamos com consequências práticas pelos nossos erros teóricos. Vou repetir, nós pagamos com consequências práticas na vida por nossos erros teóricos, especialmente no que diz respeito à doutrina. Ora, tem pelo menos uma premissa, ou um pressuposto, como queiram entender. À luz de toda a revelação, quando Deus entendeu quando da sua iniciativa de revelar-se a nós, de fazê-lo por meio de uma escritura, e ordenou que lêssemos nela todos os dias, que a examinássemos. Ele está entendendo que a nossa fé e a nossa firmeza em Cristo depende da dimensão e de conhecimento dessa verdade e do compromisso que porventura tenhamos dela. Paulo então diz a Timóteo que era preciso que ele mantivesse esse depósito. Desde a primeira carta ele vem avisando e dizendo que ele devia ocupar com as escrituras. Mas a gente sabe que um dos principais lemas, ou aquilo que está em voga nessa nossa cultura hoje, é a ideia de que afirmar verdades objetivas e comprometer-se com uma verdade que pretenda ser universal parece muito hard hoje. Não é muito de boa de política, da filosofia
moderna ou pós-moderna. Tem gente dizendo assim: não basta ser sincero, não importa no que você crê, basta que você seja honesto. Mas tem muita gente honestamente errada, sinceramente enganada. Razão porque o Espírito Santo legou especialmente à igreja esse conjunto de verdades. É claro que eu preciso ser honesto naquilo que creio, ser sincero naquilo que abraço, mas às vezes isso por si só não basta. Então Paulo vai recomendar a Timóteo aqui e a todos nós nessa carta, de que a igreja do Senhor Jesus, tendo em vista o compromisso que temos com o Evangelho, e esse adjetivo ou substantivo adjetivado que nos define como cristãos, não devemos embarcar nessa cultura pluralista. E eu preciso fazer uma consideração aqui, porque a três verdades já encerra. Claro que dizer que estamos estudando e conhecendo a verdade não deve nos fazer radicais, não é? A verdade está objetiva, ela existe objetivamente, está aí para ser conhecida. Eu me relaciono, eu me aproximo deste livro, pessoalmente dessas doutrinas, como de fato elas são. A Bíblia é uma escritura, é uma verdade proposicional. Eu não posso ter para com ela apenas uma atitude muito subjetiva, no sentido de que não, eu descobri a palavra de Deus quando eu orava, em determinado momento, e nada errado orar, e de repente eu tenho um encontro subjetivo e pessoal, então a Bíblia tornou-se palavra de Deus aqui. Não. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, eu sentindo ou não sentindo, emocionando ou não emocionando, arrepiando ou não arrepiando, ela é uma verdade propositiva, ela é objetiva. E às vezes a cultura pluralista à nossa volta está gerando essa perspectiva, não é? De imaginar, não importa, não vamos ficar muito focado em verdades e doutrina. Olha, a consequência de sermos de enveredar por esse caminho, porventura pluralista, é que nós vamos nos tornando muito tolerantes e fazendo concessões demais. Alguém disse que quem tolera tudo é porque já não acredita em verdade nenhuma. Tolerância a qualquer custo denuncia que eu já não tenho convicções profundas na minha alma. Eu não posso jamais, até porque conheço a minha limitação, como homem caído, ainda que redimido, mas mesmo ainda filho de Adão, mesmo assim filho de Adão, não posso afirmar jamais que eu possuo a verdade, pois todos aqueles que admitam, que se afirmam possuidores da verdade, estão fadados a mais vil intolerância. Olha os fanatismos religiosos por aí. É por isso que o nosso cristianismo não é uma verdade imposta, é uma verdade exposta, é explicada. O sujeito, depois de entendê-la, coerentemente entendê-la, perceber com a sua mente e ser convencido pelo Espírito Santo, mesmo assim, ele pode aceitá-la ou rejeitá-la, porque a verdade de Deus, conquanto seja propositiva, absoluta, ela não é imposta, ela é exposta. Eis a diferença. A Europa toda está sendo invadida, e outras partes do mundo também, por certos segmentos de uma religião que é um sistema filosófico, político, ideológico, religioso. A gente sabe que o Islã, o velho Islã, só que eles não são uma fé pregada, é uma fé da espada. Quem leu a história do início lá de Medina, essa coisa toda, do Muhammad,
lá dos séculos VI e VII, sabe disto. O Alcorão tem lá uma sutra que diz que para o bom islâmico o paraíso repousa na sombra da espada. E o cristianismo, diferentemente, é uma verdade que vê encarnar-se naquilo que é mais frágil no mundo, um bebezinho. E ele andou pelos caminhos da vida, transitou pela nossa estrada, calçou o nosso sapato e venceu pela força do amor e da gentileza. Você imagina só, eu fico, essa é a maior verdade da fé cristã. Eu tenho algumas conferências no Sul, uma em São Paulo e duas no Sul ainda, sobre a reforma, me deram o tema para pensar, e o lugar de Cristo na teologia reformada hoje? Nós precisamos resgatar o lugar de Jesus na nossa teologia, nós precisamos nos encantar com Jesus, e aquele Jesus da manjedoura, aquele Jesus com a toalha, cingida no lombo, agachando-se e lavando os pés dos discípulos, deixando refletir a face do Deus Criador na água de uma bacia em que ele lavaria os pés dos discípulos. Você imaginou isso? O cristianismo não vence pelo poder da espada, o cristianismo vence pelo poder da convicção, das verdades que ele tem. Deus não quer arrastar as pessoas à força. Não é por acaso, certamente, que eu disse isso lá na praça, lá na cidade de Catalã. A diferença entre Jesus e os outros líderes religiosos é exatamente esta: que não há ninguém na história da humanidade que atraiu mais pessoas do que Jesus de Nazaré. Você sabia que ainda, um dia como hoje, 12 de setembro de 2017, cerca de 65 a 67 mil pessoas ao redor do mundo foram atraídos pela força de atração desse Jesus que veio e pregou o amor e morreu pelo pecador. Mas ele profetizou, ele proferiu, João registrou em João capítulo 12, versículo 32, que quando o Filho do Homem fosse levantado da terra, a todos atrairia a ele. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso encantar com isso. Leia o livro do Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci. Leia o livro do Don Richardson, Mais do que um carpinteiro. Pastor Jarim tem lá, se não tem ele vai pedir. Mais do que um carpinteiro. O personagem da história humana que mais atraiu teve uma vida tão curta, 33 anos e meio de vida no máximo, e desses 33 anos, pelo menos 18 no ostracismo oculto. Mas a vida dele, conquanto curta, não foi pequena. Porque às vezes tem gente que tem vida longa, mas a vida continua pequena. Jesus não, teve uma vida curta, mas não foi pequena. Ele atraiu pessoas ao redor do mundo. Essa verdade a gente precisa manter viva. O Cristo de Deus. Mas pastor, o que então eu preciso entender disso aqui? Olha, eu quero compartilhar com os amados irmãos, depois desse palavrão inicial, dizer que o Espírito Santo, através de Paulo, convoca-nos, a todos nós cristãos, a nos comprometermos com essas verdades constituintes, que constituem essa confissão de fé, nós chamamos de fé cristã, e que abraçando-as, nós consigamos identificar os erros doutrinários porventura que surgem ao nosso redor e rechaçá-los com a verdade do Evangelho da graça de Deus. Olha, a gente precisa para isso lutar contra esse subjetivismo, lutar com essa verdade que eu quero, uma verdade que me apetece, uma verdade que me agrada. Deixa eu dizer para você, a verdade do Evangelho nem sempre me apetece, nem sempre me agrada. A verdade do Evangelho, ela é perturbadora, exatamente porque ela começa por diagnosticar, e fazendo isso muito
profundamente, com muita contundência, o verdadeiro estado que nós seres humanos vivíamos antes de Cristo e a nossa condição de perdidos enquanto filhos de Adão. Talvez esse seja o mais perigoso e mais sutil erro doutrinário desses últimos dias. Por que a grande Europa, ou seja, o velho mundo, a igreja perdeu grande espaço lá? Porque a gente não conseguiu continuar verbalizando essa mensagem. Sutilmente, o humanismo filosófico, aquela ideia quase que inocente, foi adentrando, se inserindo no meio do cristianismo, e a gente começou a imaginar que a gente é bom, o ser humano é bom, que ele precisa mesmo de uma reformazinha, passar uma maquiagem religiosa nas cursas e já dar uma melhorada. A Bíblia diz que o ser humano é desgraçadamente pecador, inclusive esse que vos fala. E essa doença, ela enraizou-se nos porões do nosso ser. E um teólogo disse que essa doença não responde a tratamentos cosméticos, ela exige incisão profunda nos porões do nosso ser, que a Bíblia chama de regeneração. O ser humano precisa de melhoria na sua natureza essencial. O ser humano não precisa, embora a educação é necessária e ajuda muito, só de se tornar um ser mais educado. O ser humano, do ponto de vista da sua relação com Deus, ele precisa, sobretudo e acima de tudo, de transformações do seu ser. Ele tem que morrer para o velho homem, morrer para a natureza adâmica e nascer para a nova natureza que o Espírito Santo vai gerando em nós, mediante essa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. Sabe por quê? Sob pena de que, se não identificarmos esses deslizes, ou esses sutis desvios doutrinários, nós vamos sendo levados aí pela... Há uma segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos e já começo a concluir. Nós só vamos efetivamente manter essa postura de cristãos comprometidos com essas verdades se a gente aprender a distinguir o antibíblico do extrabíblico daquilo que é bíblico. Tem muita coisa que não é antibíblica, mas é extrabíblica. E tem muitas coisas que são não apenas extrabíblicas, são antibíblicas. Não coadunam com as verdades aqui. Nesse contexto aqui, Paulo usou uma palavra muito forte, heterodidascaléu. Hetero, a gente sabe, heterodoxia, aquilo que é contrário, diferente. Não trata propriamente de alguma coisa falsa, nem simplesmente de outra doutrina. Não, mas de alguma coisa que aparentemente nem se apresenta como errada, mas simplesmente algo diverso, algo que começa a crescer inocentemente no paralelo, e a gente vai abraçando, e nós nos esquecemos de que, se nós não focarmos nas Escrituras, que é o livro da revelação de Deus, no qual e através do qual, por meio do qual o Espírito Santo trabalha essa nova vida em nosso coração, nós vamos nos enchendo de tantas coisas que podem ocupar o lugar das Escrituras em nós, em nossa vida. Não são coisas, como eu disse, necessariamente antibíblicas, mas podem ser extrabíblicas. Sabe, Paulo nos ensina nessas cartas, especialmente essa segunda carta, que nós precisamos nos comprometer com esse conteúdo de verdades, esse padrão de doutrina, reconhecido no mundo todo como aquilo que é ortodoxo, aquilo que é certo, aquilo que é o crivo da verdade, aquilo que é usado para avaliar e julgar
qualquer ensino que porventura ouçamos, venhamos ouvir. E esse padrão, Paulo chama de o bom depósito. Fala as sãs palavras, guarda o bom depósito. É o ensino de Cristo que foi nos transmitido por meio dos apóstolos. Sabe, irmãos, uma terceira questão eu encerro aqui. Além de termos a capacidade de identificar, como eu disse nesse segundo momento, nesse segundo item, o que é extrabíblico, o antibíblico, daquilo que é eminentemente bíblico, que é a nossa proposta, a gente precisa ter também a capacidade de discernimento espiritual, a fim de percebermos consequências porventura surgidas no seio da igreja, ocasionadas por erros doutrinários nesses nossos dias. E deixa eu dizer aqui, primeiro deles, todo falso ensino adoece o rebanho e promove morte espiritual. Abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 10, e versículo 4 e 5. Esse é um texto que a gente precisa agarrá-lo, precisa nele meditar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Eu poderia recitá-lo, está dito lá: pois as armas da nossa milícia não são carnais. Olha bem, ultimamente a gente fala muito em batalha espiritual, e ela existe. Às vezes nos esquecemos que a batalha espiritual é vencida ou perdida no mundo das ideias. Até porque, pastor Pedro João, o pecado entrou no mundo questionando ideias. Lembra da pergunta que Lúcifer fez para Eva? Foi assim que Deus disse? E a gente esquece disso. Tem gente místico por aí, vestindo de roupa de saco, algumas até, acho que se tornando quase congregação, comunidade das carmelitas de Jesus dos pés descalços, deixando a barba crescer e vestindo de pano de saco, botando um cajado na mão para subir a montanha. Esse é um misticismo, me perdoe a palavra, a franqueza, imbecilizante. Imbecilizante. Se isso teve algum papel, alguma função, foi lá no passado. Nós já passamos por lá. Essa é uma aula aprendida e vencida. Nós já avançamos e Deus tem mais para nós. Então não precisa voltar lá não. E pessoas que enveredam por esse caminho começam a ver demônio em tudo. Ele dá um espirro, é um demônio. Não é não, irmão, é gripe mesmo, que está aproximando aí. Esqueceu o arroz lá no fogão, queimou, o diabo queimou o arroz, hoje não foi não, é a irmã que perdeu o horário, esqueceu que a panela estava ao lume. Pessoas com a paranoia, um negócio assim de que, não, eu sei que o diabo existe, e ele é um cabra ruim, e eu tenho que ficar de pé para vencê-lo. Mas não estou encucado com essas coisas não. Mas aí a gente esquece que a ação dele se faz pelas ideias. Por isso diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Mas fortaleza que se faz através de quê? De raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Olha o versículo 5 aí. O que está dito aí? Olha aqui: destruindo raciocínio e toda arrogância ou altivez. Tem uma versão que usa a palavra sofisma, que é uma palavra filosófica, né, lá da filosofia grega. A capacidade de argumentação sutil, interessante, retórica, ao ponto de fazer uma verdade parecer mentira e uma mentira ter complexões de verdade. Está percebendo? Como é que Paulo termina o texto lá de Efésios 6? O magistral texto da batalha espiritual.
Ele diz: tomai, portanto, toda, não só parte, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme do dia mau. Vai terminar: orai por mim, para que seja me dada a palavra. Quando ele termina, eu vou repetir: essa batalha é vencida ou perdida no campo das ideias. Até porque o diabo entrou questionando ideias. O pecado de todo mundo questionando ideias. Fiquem em pé, todos vocês. Se eu lembro outro dia, eu vou voltar isso aqui para a gente esclarecer mais algumas coisas. Eu sei que hoje foi assim meio confuso. Que consequências terríveis. Meu irmão, o falso ensino impede tanto a fé, mas impede também o amor, que deve caracterizar o povo de Deus e conduz os crentes a intermináveis controvérsias e as especulações inúteis que não levam a nada. Por isso que nós temos um padrão. O que é um padrão? Padrão é um critério de avaliação. Eu gosto disso. Sabe por quê? Porque a minha fé, eu uso esse pronome possessivo, minha fé, porque eu a abracei. Mas ela não é minha, ela não nasceu comigo. Minha fé não surgiu aí num buraco qualquer, numa caverna, um iluminado qualquer, um guru saiu de lá dizendo: não. Tem uma expressão de Paulo, quando Paulo estava enfrentando um auditório muito seleto, inclusive estava lá o rei Agripa, e ele olhou para ele e falou assim: o senhor sabe que essas coisas não aconteceu aí em qualquer canto do mundo. Nossa verdade, pastor Jonas, é objetiva, ela é verificável, nossa fé é histórica. Lembra da expressão do anjo? As mulheres foram ao sepulcro tentar preparar e pelo menos retardar a putrefação do corpo de Jesus. Chegaram pela manhã lá, levando mais especiarias. Não deu tempo de fazer na sexta-feira. Mas chega lá e encontra 2 varões. Fala: quem buscais? A Jesus o Nazareno? Não está aqui, mas já ressuscitou. Olha os 2 verbos seguintes: vinde e vede. Não é toda a fé que pode chamar a gente para vir e verificar. Nossa fé é verificável. Nossa fé não repousa em especulações, iluminações e visões de aloprados em algum canto do mundo, não. Nossa fé repousa em verdades inabaláveis, e nós podemos viver por elas e morrer por elas. Você imagina bem? O anjo falou: a quem buscais? Não está aqui. Os verbos seguintes foi: vinde e vede. Então a nossa fé é verificável. E eu não estou no cristianismo só porque tenho medo do inferno. Se bem que eu não quero ir para lá, que Deus me guarde. Não estou no cristianismo só por interesse de chegar no céu e arrancar umas lascas de ouro que tem por lá. Também não é por isso. Eu estou no cristianismo porque o cristianismo me convence. Há uma plausibilidade, há uma coerência nessa cosmovisão de fé cristã que responde a todos os meus questionamentos até agora. Ele não é castrante, ele não pede para eu abrir mão da minha razão. Eu preciso às vezes abrir mão do meu racionalismo, às vezes para restaurar um pouco de racionalidade, como está aqui em 2 Coríntios capítulo 4, levando cativo todo pensamento submisso à obediência de Cristo. Eu preciso abrir mão do racionalismo, mas jamais da racionalidade. A sua fé, a sua doutrina não pede para você cometer um suicídio intelectual. Ser cristão não é assinar atestado de burrice. Ser cristão é ser iluminado por Deus nas verdades mais profundas do universo. E às vezes a gente não se dá conta disso. Tem muita gente contentando com as periferias. Irmão, vamos avançar um pouco mais. Vamos ousar um pouco mais a águas mais profundas. Amém? Ore comigo. Pai, graças te damos, porque nós somos o povo que fomos chamados por ti, alcançados pela sua graça, multiforme graça. Graça que nos alcançou e nos redimiu em Cristo, concedendo a nós um favor que eu não merecia, e no seu amor e na sua misericórdia, nós fomos libertos do castigo que eu já merecia.
Agora nós estamos reunidos como comunidade da fé, assentados aos pés do Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré. Quantas verdades o Evangelho tem, Pai. Quanto gozo e alegria essa verdade tem para a nossa alma. E tantas vezes nós exclamamos como os dois viajantes de Emaús, que o nosso coração arde quando ouvimos o Senhor falar das Escrituras que apontam e falam sobre Ti mesmo, ó amado Salvador. Abra o nosso entendimento. Eu quero pedir aqui esta noite que Tu envies sobre a igreja brasileira, em especial neste ano, neste final de ano, um reavivamento que nos faça despertar para essas verdades, que nós voltemos a nos empolgar com a verdade do cristianismo, Pai, a fim de que levantemos e hasteemos bem alto a bandeira ensanguentada do Calvário, e nós não temos que nos esconder, porque nós abraçamos uma verdade que é objetiva, é universal, que trata de um Deus universal, e nossa verdade, a verdade do Evangelho, tem rastros da história, tem saga, suor e lágrima, e nós sabemos encontrar esse caminho. Obrigado por tudo, pelo Teu Espírito Santo que nos dá esse desejo e gera em nós essa aptidão. Obrigado, Pai. Amém. Gente, muito obrigado. Toma o seu lugar, Pastor Lucas.